A bolsa de valores não para de cair, é uma queda atrás da outra. E mais, a bolsa brasileira é a pior bolsa do mundo nesse ano de 2024. Se você comparar a nossa bolsa com a bolsa de outros países, enquanto tá tudo lá no verdinho, tudo subindo, a nossa é uma das poucas que está caindo. E dentre essas poucas que estão caindo, é a que mais está caindo. E fica pior quando a gente olha para um prazo mais médio. Se a gente olha os últimos 5 anos, o que a gente vê é uma valorização de cerca de 23% da bolsa. E se você comparar com a inflação, que foi de 33%, isso significa dizer que o investidor da bolsa está perdendo dinheiro, mesmo em 5 anos. E aí muitos jogam a toalha, muitos resolvem vender suas ações para comprar renda fixa. E nesse vídeo eu vou te contar melhor o que está acontecendo, por que a bolsa está caindo e também responder algumas dúvidas como: será que agora acabou tudo? A gente está se aproximando de uma próxima grande crise? Está na hora de parar de investir em ações? E o que eu ou nós aqui do Clube do Valor estamos fazendo com o nosso dinheiro e também com o dinheiro, com o patrimônio dos nossos clientes de Wealth. Então eu quero começar te explicando o contexto da queda. Tá, cerca de 3 semanas atrás eu saí para viajar, eu saí de lua de mel e no meio da viagem, destinos super legais, dias maravilhosos. Sempre que eu dava uma olhadinha em como é que estavam as coisas no Brasil, eu via mais manchetes da bolsa caindo e notícias muito ruins que contribuíam com essa queda. Eu vou tentar sumarizar agora tudo que está acontecendo nesse ano, que a nossa é a pior bolsa do mundo, que está caindo aí cerca de 9% até o dia em que eu gravo esse vídeo. E se a gente olhar em dólar, a queda é de 14% desde o início do ano. Aqui é muito importante olhar o Ibovespa em dólar, porque quando a gente compara o Ibovespa com todas as outras bolsas, a gente compara o retorno em dólar. Se você observar bem esse gráfico, é ver esse vão aqui no dia 30 de maio, a pior queda desde o primeiro semestre de 2023. Se a gente comparar essa queda em dólar com outros países, o que a gente vê? A gente vê a bolsa da Argentina subindo 60% no período, a Colômbia subindo 17%, Estados Unidos subindo 11% e o Brasil lá no fim dessa lista. Bom, agora por que a bolsa vem caindo? Eu vou trazer aqui 4 motivos. O primeiro deles é que a nossa bolsa é uma bolsa mais comoditizada do que a média. Como assim, Ramiro? Para te mostrar isso, presta atenção nessas duas imagens. Primeiro, percentual de peso no Ibovespa das ações da Vale, que é de 13%. E segundo, o percentual de peso das ações da Petrobras, que somadas têm um peso de 12% no Ibovespa. São exemplos de duas das principais e maiores empresas do Brasil, com maiores pesos no Ibovespa, que são empresas que dependem muito de commodities. E aí, o que vem acontecendo com as commodities? O minério de ferro, por exemplo, que é a commodity que tem uma relação muito grande com os resultados da Vale, ele vem caindo bastante. Se você colocar esse gráfico do minério de ferro lado a lado com o gráfico das ações da Vale, é um comportamento muito parecido. A Vale já vem caindo mais de 20% nesse ano. E embora a Petrobras não caia tanto, suas ações estão caindo cerca de 2% no ano, o fato é que a comodização é um dos fatores, porém não é o único, tem outros 3 que têm pesos bem maiores do que esse fator. O segundo fator aqui é sobre a gastança do governo. Ou se for falar de jeito um pouco mais doce, já que tem gente que fica muito ofendida quando eu falo mal dos governos, eu costumo falar mal de todos. Acredito que político tem que ser cobrado para fazer um bom trabalho. Poderia chamar de o adiamento do superávit brasileiro. Como assim, Ramiro? Existia uma expectativa por parte do mercado, ou seja, estava refletido nos preços dos ativos, uma projeção de equilíbrio nas contas do governo para 2024. Tá? Estou falando de coisas que estavam projetadas ano passado. Só que o governo não para de gastar. E para que você entenda, um governo é que nem uma pessoa ou que nem uma empresa. Se você, pessoa física, tem determinado salário e gasta muito mais do que esse salário, você vai ficar endividado. E quanto mais endividado você tiver, menos os bancos, os credores, vão confiar que você vai conseguir pagar essa dívida. E maiores vão ser as taxas de juros, eles vão te emprestar dinheiro. Se a taxa de juros do dinheiro que tu pega emprestado é maior, a sua dívida vai virando uma bola de neve. Uma empresa é a mesma coisa. Se a empresa fatura menos do que suas despesas, do que seus custos, vai ter que se endividar cada vez mais, até que cedo ou tarde ela vai quebrar, vai pedir recuperação judicial. Que, aliás, as recuperações judiciais estão crescendo bastante no Brasil. Aqui nesse gráfico você pode ver como os pedidos de recuperação judicial estão num pico, em níveis similares a março de 2018 e também no auge da crise interna brasileira entre 2015 e 2016. Só que a única diferença entre o governo, uma pessoa e uma empresa é que quando o governo gasta mais do que arrecada, quem paga a conta é a população. Seja via aumento de impostos ou seja via aumento da inflação e também
também com redução da atividade econômica, uma crise. O aumento de impostos é algo que esse governo está fazendo bastante. Não à toa a arrecadação bateu o recorde, cresceu 7,22% em março. O problema é que essa arrecadação não foi o suficiente para pagar as contas, por isso o governo está falando agora em superávit só para depois de 2025. Bom, esse segundo motivo levou o terceiro e o quarto, que são, terceiro, a saída de investidores estrangeiros aqui da Bolsa, que bateu o recorde de retirada em 8 anos no comecinho de 2024. Aí, se olharmos esse gráfico, dá para ver que nos últimos 3 anos a gente teve uma entrada líquida muito forte de estrangeiros na Bolsa do Brasil, mas que em 2024 o cenário pintado vai sendo diferente. E o último ponto é que a renda fixa está com taxas bem mais altas. Lembra da comparação que eu fiz de um governo com uma pessoa, com uma empresa? Se o governo não dá sinais de melhoria, não dá sinais de fazer os ajustes necessários e gastar menos, e está gastando muito mais do que ele ganha, os investidores passam a exigir ou somente aceitar investir aqui com taxas de juros maiores. Não à toa a gente viu aí recentemente os títulos do Tesouro IPCA+, passarem a pagar uma taxa de mais do que 6% ao ano, além da inflação para quem investir neles hoje. A gente também está vendo os títulos do Tesouro Prefixado pagando quase 12% ao ano. E esse aumento de taxa da renda fixa, ele também tem relação com o resto do mundo. Nada na economia é resultado de um único fator. E aqui no caso da renda fixa, a gente viu também o Treasury de 10 anos norte-americano, a taxa de juros nos Estados Unidos, chegar a 4,6% ao ano, que é a máxima histórica dos últimos 5 anos. E aqui está tudo relacionado, né? Se aqui o governo não está dando sinais de seriedade fiscal e, além disso, os investidores podem investir em renda fixa norte-americana, que é muito menos arriscada, recebendo dólar mais 4,6% ao ano, há um fluxo de retirada do dinheiro aqui do Brasil, as taxas de renda fixa do Brasil aumentam e a bolsa cai ou fica ali patinando como ela está nos últimos 5 anos. É que entra a parte mais importante quando a gente fala de investimentos, que é o que o profissional do mercado financeiro, o investidor mais experiente, lê em tudo quanto é livro sobre a história do mercado, sobre a tomada de decisão que nem sempre deve ser em linha com o que está nas manchetes, e eu já vou te explicar isso melhor. Para contexto, tá? Esse cenário de bolsa andando de lado em 5 anos, ele não é um cenário novo. Se você olhar esse gráfico aqui que está na tela, que indica bolsa brasileira em dólares, entre 1971 e 1984, com a crise do petróleo mundial, a gente viu a bolsa andando de lado durante 12 anos, 169 meses, para logo depois se multiplicar por 14 vezes de forma muito rápida. Depois disso, a partir de 1986 até 1994, o Brasil teve a crise da hiperinflação, crise interna. Durante 93 meses a bolsa andou de lado, mas quando ela subiu em dólar, ela se multiplicou por 30 vezes. Depois, entre 98 e 2002, outra lateralização. Nessa época a gente teve crise na Ásia, crise na Rússia, bolha.com, teve um monte de crise no mundo inteiro. E depois de 97 meses de lateralização, a bolsa multiplicou por 20 vezes em dólar o capital do investidor. E aqui eu quero trazer 2 conclusões. Primeiro, sempre que a bolsa está andando de lado, ela está meio que parada por um período longo de anos, é porque existe um motivo por trás disso. Os motivos aqui da Bolsa Brasileira eu expliquei no início desse vídeo. Segundo, as altas posteriores a esses períodos de lateralização, elas são muito fortes. Por quê? Porque todo o cenário que causou a lateralização, ele foi para os preços das ações. Esses preços ficaram descontados, as ações ficaram na média mais baratas. Se você me acompanha há mais tempo aqui no canal, vai ver que desde 2022 estou falando que a Bolsa Brasileira está muito barata. Ela continua muito barata. A bolsa, em como uma ação, ela fica barata quando as notícias por trás não são boas e os investidores não estão confiantes naquilo. E em momentos de crise, a pior coisa que o investidor deve fazer é, infelizmente, a que a maioria dos investidores faz, que é vender na baixa. Esse mesmo cara que comprou na alta ali uns 5, 6 anos atrás é o cara que está vendendo na baixa agora, e durante toda a história foi assim. Um exemplo é uma crise que a gente viu no final dos anos 90. Ainda que você investiu 1 milhão na bolsa no final dos anos 90 e aí, meses depois de muita crise no Brasil e no mundo, você vê essa manchete sendo estampada na Folha de São Paulo, dizendo que a taxa Selic foi a 49,75% ao ano. No dia daquela manchete, a bolsa caiu 15% e acumulou um drawdown, né, que a gente chama de queda do ponto máximo ao mínimo, de 65%. Então aquele 1 milhão que você tinha investido antes, agora estaria valendo apenas 350 mil. Só que a bolsa estava muito barata. E uma daquelas porradas de alta veio logo depois disso. Tanto é que menos de 1 ano e meio depois desse dia, a bolsa fez nova máxima. E de lá para cá, a bolsa em dólares subiu muito, como mostra nesse gráfico aqui,
Elaboração própria aqui do Clube do Valor. E o que está pintado de vermelho é essa crise no final dos anos 90. E aí você pode estar pensando, beleza, Ramiro, falar é fácil, mostrou aqui uma manchete dos anos 90, mas e o investidor que estava lá, ele teria sangue frio para comprar ações? Eu respondo que a maioria não teria sangue frio para comprar ações, que a maioria não sabe investir, sobretudo em momentos de crise. E se você, nesse momento atual, nesse momento de crise, fica muito na dúvida sobre como tomar a melhor decisão possível, se você quer aprender a tomar as melhores decisões possíveis em cenários como esse, sabendo o que comprar, quando vender, tem um livro, um e-book que eu escrevi aqui no Clube do Valor, falando justamente sobre como investir nas crises. Vou pedir para o Gleison passar aí rapidamente esse e-book na tela, que eu quero te entregar de forma totalmente gratuita para quem quiser ir além do conteúdo desse vídeo e expandir seus conhecimentos sobre esse tema. Esse é o primeiro link aqui na descrição ou esse link aqui. Tá? Vai baixando porque agora eu vou te responder o que nós estamos fazendo e por quê. Porque muitos devem estar pensando, beleza, me explicou tudo, eu entendi e tal, mas skin in the game, o que vocês estão fazendo? Para contexto, para quem não me conhece, eu sou fundador do Clube do Valor, uma empresa de gestão e consultoria de investimentos. A gente atende hoje mais de 2 bilhões de reais patrimônio dos nossos clientes, que a gente ajuda a tomar as melhores decisões com base na nossa estratégia, que a gente chama de sistema de alocação estratégica. E a partir de toda a explicação aqui desse vídeo, eu queria te provar 3 coisas. A primeira, quedas e altas na Bolsa de Valores, elas são comuns. A segunda, o que está nas manchetes já está nos preços. Não sou só eu, somente você, somente o Gleison que está vendo tudo o que está acontecendo. O mercado inteiro está vendo isso, já está refletido nos preços. Superávit, preço de commodity e tal, tudo está nos preços. E terceiro, que o investidor que toma decisões olhando somente para manchetes, ele vai vender na baixa quando as manchetes são ruins e vai comprar na alta quando as manchetes são boas. Eu posso te provar com o comportamento do investidor brasileiro. A tabela aqui mostra quantos investidores investiram ou resgataram de fundos de ações a cada ano comparado com o desempenho do Ibovespa. E você pode ver, por exemplo, que os investidores investiram muito em 2006 e 2007, quando a bolsa subiu bastante. Em 2008, quando a bolsa despencou, eles tiraram dinheiro. Depois, eles botaram dinheiro na bolsa em 2010, 11, 12 e 13. Mas quando a bolsa ali bateu o segundo ano de queda, 2014, eles começaram a tirar dinheiro e tiraram em 2015 e tiraram também em 2016. É porque a gente vivia uma crise muito grande. Só que da crise de 2016 até 2019, a bolsa subiu 38, 26, 15, 30%. Ano após ano. É isso que está acontecendo agora, tá? O Ibovespa tem o pior volume de negociação em 5 anos. As pessoas estão menos interessadas na bolsa. Se eu abrir aqui o Google Trends, que é uma ferramenta do Google que mostra a tendência de pesquisas para diferentes termos, Ibovespa e Bolsa de Valores são pesquisas que estão sendo muito menos feitas do que nos últimos 5 anos. Mesmo que um gráfico simples como esse aqui, mostre que as stocks, que são as ações, no longo prazo tendem a se valorizar muito mais do que ativos de renda fixa. E o que isso quer dizer? Que quanto mais tempo a bolsa passar de lado, por mais tempo ela vai estar barata. E mais tempo para fazer aportes o investidor vai ter. É óbvio que tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente não controla, que o futuro nem sempre vai ser igual ao passado. Mas o fato é que no mundo inteiro a bolsa foi um bom investimento por longo prazo. Aí você pode pensar, Ramiro, então vocês estão comprando, por isso pela leitura macro? Sim e não. O sim, a gente está comprando bolsa e não é por causa da leitura macro, e sim por conta da nossa estratégia de investimentos, o sistema de alocação estratégica, que tem como a primeira etapa a gente desenhar uma alocação de ativos para cada cliente nosso. Engana-se quem pensa que o Clube do Valor só investe em ações. Pelo contrário, na média nossos clientes têm entre 15%, 20%, 25% de dinheiro na bolsa. E desenhar a alocação é a primeira etapa porque vários estudos, como esse aqui que está na tela, já comprovaram que o mais importante para o desempenho de uma carteira de investimentos no longo prazo é a alocação de ativos dessa carteira. A alocação de ativos explica 90% do desempenho de uma determinada carteira. Então como é que a gente faz aqui no clube? Para cada cliente, a gente entende quanto esse cara tolera de risco, qual a experiência desse cara, qual é o objetivo dele de retorno, quando que ele quer conquistar a liberdade financeira. A gente faz um trabalho personalizado para desenhar uma carteira para ele. Aqui vou simplificar, uma carteira 60% bolsa, 40% em renda fixa. E tendo esse desenho, montando essa carteira, com o passar do tempo, essa carteira ela vai oscilar. E dando um exemplo, tá? Digamos que a bolsa suba bastante. A carteira desse cara vai ficar com, sei lá,
65% de renda variável e 35% renda fixa. Aí a gente faz o rebalanceamento, que é vender um pouquinho aquilo que está com peso maior do que o alvo e comprar aquilo que está com peso menor do que o alvo. E nesse ano, o que está acontecendo é que as ações brasileiras estão perdendo peso na carteira dos nossos clientes. Por isso a gente está comprando mais do que o normal. Você pode pensar, beleza, Ramiro, falar é fácil, mas isso dá resultado? E eu vou te falar, não, nem sempre isso dá resultado. Em prazos como 12, 24 e 36 meses, às vezes não dá. Mas se eu pegar aqui a carteira de um cliente mais antigo, você vê que o desempenho no prazo mais longo ele é muito bom. Embora essa mesma carteira diversificada ela tenha ficado lateralizada entre ali agosto de 2021 até meados de 2023. E embora essa carteira aqui, que é diversificada, esteja subindo menos do que o CDI nesse ano, o fato é que em prazos mais longos, como nos últimos 12 meses, ou nos últimos 7 anos, ela vem tendo um resultado bem melhor do que o CDI, do que o IPCA. Inclusive, esse investidor aqui, ele transformou seus 4 milhões de investimentos inicial conosco em mais de 8 milhões nesse período. Muito mais que ele teria ganho se deixasse apenas em renda fixa. Bom, e aí se você está confuso sobre essa ideia de montar uma alocação de ativos, de fazer o rebalanceamento, ou se você ainda nem montou a sua alocação de ativos, quer dizer, você tem uma carteira, mas montou essa carteira porque alguém te indicou alguns produtos, nem pensou nessa parte de alocação. E se você quiser a nossa ajuda para entender como é que está a tua carteira e te falar qual alocação que a gente faria para ela, isso de forma totalmente gratuita, sem nenhum compromisso, então eu queria te convidar para uma sessão de análise e diagnóstico da sua carteira de investimentos, uma sessão totalmente gratuita em que você vai ter 1 hora de conversa com um especialista aqui de investimentos do Clube do Valor, treinado por mim, pela minha oportunidade perfeita para quem investe por longo prazo e quer conquistar a tranquilidade financeira através dos investimentos, sendo que às vezes sente que hoje não tem muito tempo para tomar as melhores decisões de investimentos possíveis. Se esse é o teu caso, aperta aqui neste card que vai aparecer ou no segundo link na descrição e aproveita essa oportunidade de ter uma conversa sem compromissos conosco. Eu digo sem compromisso porque essa conversa é a primeira etapa aqui do nosso serviço de Wealth. Então a gente vai fazer análise dos teus objetivos, da tua tolerância ao risco, de como você está investindo, vai te mostrar o que a gente faria e se você quiser que a gente implemente esse plano, aí sim você vai poder nos contratar. Lembrando que essa análise de diagnóstico de carteira é muito bem avaliada por quem passa por ela. Esse é o exemplo de um seguidor nosso aqui no YouTube que fez essa sessão, deu uma nota de 5 estrelas e ainda disse que o planejador financeiro compreendeu todas as suas necessidades. Se você quiser fazer uma análise da sua carteira, aperta nesse botão aqui. Se você quiser assistir vídeos meus analisando carteiras de inscritos, aperta aqui para assistir esta nossa playlist. Um grande abraço e até mais.